Olá, bem-vindos ao curso online de métricas para produtos digitais. Meu nome é William Sertório, mas você pode me chamar de Will. Antes da gente entrar no primeiro capítulo, deixa eu me apresentar para vocês. Sou apaixonado por educação e hoje eu sou professor na FIAP Company, na Gama Academy e na Terra, e além disso sou mentor na ACE e na Liga Ventures. E além disso, eu sou cofundador da Funil. A Funil é uma consultoria de produto e inovação que ajuda as empresas a criar produtos melhores através de pesquisa, prototipação e validação. E, é claro, métricas. E antes de entrar no curso, eu queria contar um pouquinho da história desse curso para vocês. Esse curso ele começou com um texto, ou melhor, uma série de 6 textos que eu escrevi em 2015, compartilhando um pouco com o público sobre a minha experiência com métricas. Essa série de textos fez bastante sucesso, foi publicada no canal uxdesign.cc e a partir dessa série eu transformei ela numa palestra no ano de 2016, que eu fiz essa palestra na UXConf. Dessa palestra ele virou um curso em company, né? O pessoal do Banco do Brasil assistiu a palestra e pediu para montar um curso em cima dela. E aí eu passei o ano de 2017 fazendo mais em companies, né? Esse curso ali foi rodado em outras empresas, como na Dextra, no Itaú, na Citroën Peugeot, e também fizemos uma turma livre com alunos de empresas como Netshoes e OLX. E nesse ano a gente quer aí, transformar esse curso num curso online. A gente quer dividir esse conteúdo com vocês, alcançar mais pessoas para que você consiga trabalhar com métricas no seu dia a dia. E de 2016 para cá a gente aprendeu muita coisa e esse curso ele evoluiu bastante. Vamos começar então com a nossa primeira aula, onde a gente fala sobre cultura de dados. Então, antes de entrar nas métricas, nas fórmulas, no tipo de análise, é legal a gente falar de cultura primeiro. E eu vou pedir para você fazer uma pequena reflexão antes da gente começar. Eu quero que você liste, pode ser no bloco de notas, pode ser no papel, pode ser mentalmente, quais são os 3 principais motivos que te impedem de trabalhar com métricas hoje. Seja você um profissional de marketing, seja você uma designer, seja você um programador, tá? Ou um empreendedor de startup. Quais são os motivos que te impedem de trabalhar com métricas hoje? Lista esses motivos, tá? Que a gente vai voltar neles aqui durante o conteúdo. Muito bem, eu queria contar uma história para vocês sobre cultura de dados, e essa história começou alguns anos atrás, quando eu trabalhava no Elefante Verde. O Elefante Verde, na época que eu trabalhei lá, ele era um site de compra coletiva, né? Esses sites aí que tinham ofertas de restaurantes, de bares, e atraíam o público para consumir essas ofertas online. Foi o maior site de compra coletiva da região do Alto Tietê, ali de Mogi das Cruzes e região na Grande São Paulo. E no Elefante Verde eu era gerente de produto, né? Eu cuidava do time de desenvolvedores e a gente tinha que deixar o nosso elefante cada vez melhor. E o Elefante Verde ele era dividido em três equipes, né? 3 times. Então a gente tinha a equipe comercial, que estava o dia inteiro na rua vendendo os planos de compra coletiva, tinha o time de marketing, que cuidava ali do branding e das redes sociais, e tinha o time de produto, que era o meu caso, que a gente estava preocupado em deixar o produto cada vez mais bacana, né? Deixar a interface dele cada vez mais legal e mais fácil de usar. E essas eram as conversas que rolavam no Elefante Verde. Por exemplo, o time de produto falava: o concorrente está usando um efeito diferente na página, né? Um efeito parallax. Bora copiar, senão a gente fica para trás. O pessoal do marketing falava: olha, esse tipo de post gera mais curtidas, vamos criar posts só com essa cara daqui em diante. E o comercial falava: ô time de produto, um cliente não gostou da nossa página de FAQ, vamos redesenhar essa página? E essas eram as conversas, né? Vocês podem ver que não eram as conversas ideais, mas o mais engraçado é que o elefante ia bem nessa época, né? Ali no boom da compra coletiva. O comercial vendia super bem, ele tinha uma contabilidade, né? Ele tinha que mostrar os seus números, os seus resultados, e o time de marketing e o time de produto estava cada um ali no seu cantinho, fazendo o seu trabalho, sem interferir no trabalho do outro, e tudo ia bem. Até que, um belo dia, esse boom da compra coletiva acabou, né? Os sites de compra coletiva começaram a perder acesso, muitas pessoas começaram a reclamar, não necessariamente no Elefante Verde, mas uma série de sites de ofertas enganosas ou de mau atendimento, né? Você chega no estabelecimento, mostra o cupom e é mal atendido por causa disso. E então esses sites começaram a perder relevância.
E aí a nossa realidade mudou do dia para a noite. E o nosso impulso mais natural, e eu falo isso com muita naturalidade hoje, com muita facilidade, foi a gente culpar o comercial. Né? Então, o time de marketing e produto ficaram, poxa, o comercial vendia antes os planos de compra coletiva e agora não consegue vender mais. Ora, então é culpa dele. Né? Então, a gente tinha essa mentalidade muito imatura. Né? E hoje eu vejo que a gente tinha um problema cultural. A gente era focado em partes, né? Então o Elefante Verde era claramente dividido ali em 3 equipes e cada uma fazia o seu trabalho. A gente era muito reativo. Então, olha, o cliente pediu, né? O cliente reclamou. Então a gente ficava sempre ali apagando incêndio. E isso fazia com que a gente fosse guiados por problemas, né? Até que o famoso problem driven. Apesar de um site de compra coletiva parecer simples, ele não é. Ele tem uma série de variáveis, uma série de interfaces, uma série de stakeholders diferentes que a gente tinha que deixar todos eles felizes. A gente não tinha autonomia para testar, então, por exemplo, não tinha esse papo de vamos fazer um teste AB na página de produto, né, na página de oferta. Não, porque, poxa, se o cliente, se o restaurante vê que a página dele está diferente da que ele contratou, ele não vai gostar. A gente não tinha essa cultura, a gente tinha acesso restrito aos dados, e além do acesso restrito, eu gostaria de corrigir isso, a gente não tinha interesse em olhar dados. Né? O time de produto não tinha interesse em ver o comercial não tinha interesse em ver marketing. Né? Um não queria ver as métricas do outro time porque, sei lá, seria estranho, né? Parece que eu estou invadindo a privacidade ali do outro time. E o pior de tudo, a gente era movido a achismo. Então eu acho que tem que melhorar essa tela, eu acho que tem que copiar esse efeito bacana, eu acho que tem que trocar foto. Então, o pior de tudo era o desinteresse em olhar as métricas e o achismo. E isso tudo são problemas culturais. Aí você pode até dar uma refletida agora e ver se aqueles 3 probleminhas que você levantou no começo do capítulo são problemas culturais ou não. A gente vai investigar um pouco mais esse assunto. Foi quando o Caio Cigaki, que é o CEO da Elefante Verde, um grande amigo meu também, um grande mentor, ele viu que a situação não estava legal. Então o Caio ele foi estudar, né, ele fez uma visita no Vale do Silício também, uns meses depois, né, e ele trouxe essa nova forma de pensar que a gente pode sintetizar como uma forma de pensar do Lean Startup, ou a Startup Enxuta em português, que é um grande livro que está na lista aí de materiais complementares para vocês lerem. Então, a startup enxuta, né, o Lean Startup, ele diz que a gente tem que trabalhar em ciclos, né, em ciclos de construir, medir e aprender. E no Elefante Verde a gente não estava trabalhando esse ciclo, a gente só construía, né? Então, construía, construía, construía. E medir, só o time comercial media. Então, o Caio, ele trouxe para a gente esse novo mindset, né, que foi sendo implementado, essa mudança cultural. Então, ao invés da gente ser um produto de compra coletiva, o Elefante Verde pivotou, né, ele mudou, ele virou um guia local de cupons, né, então as empresas continuam anunciando, tem uma série de benefícios de marketing digital, mudou o modelo de precificação, né, virou um modelo por assinatura, enfim, eu não quero entrar tanto no detalhe do produto, o que eu quero trazer para vocês é que a estrutura do Elefante Verde, de time, de pessoas, ela mudou também. Então o Elefante Verde ele começou a trabalhar como um grande funil, onde as áreas estão relacionadas, né, trabalhando juntas, e cada área tem a sua contabilidade, cada área tem as suas métricas. Então vamos aqui entender o papel de cada time. O time de marketing, o papel deles era gerar leads e gerar usuários para o nosso produto. A pessoa caía no produto, o papel do time de produto era ativar e encantar esses caras, né? A gente fazia tinha um plano de test drive, onde esse lead passava por esse test drive, se ele gostasse da experiência, ele virava um cliente. E o papel do comercial era ir atrás de contas maiores, gerar mais receita e fazer ali um suporte para esses leads que a gente está ativando. Então o Elefante Verde começou a funcionar como um grande funil, com as áreas interrelacionadas e as áreas com contabilidade, né? Cada área sendo cobrada por resultados. E aí o meu trabalho no Elefante Verde ele mudou um bocado. E eu digo que não foi uma mudança fácil. Né? Você gostaria que seu chefe chegasse em você e falasse que o seu trabalho mudou? Ninguém gosta disso. Mas hoje, anos depois, eu vejo que foi uma mudança muito sadia. E aí meu papel como gerente de produto começou a ficar muito mais estratégico. Eu comecei a desenhar alguns experimentos, que é um assunto que a gente vai falar
muito aqui nesse curso. Então olha só um tipo de experimento que eu comecei a fazer no Elefante Verde. Antes eu ficava muito preocupado apenas com a interface e apenas com a usabilidade do site, que são preocupações válidas sim, mas eu não estava olhando resultados, eu não estava olhando métricas. E aqui um exemplo de experimento que eu rodei no Elefante Verde nessa época. Eu tinha um contexto, né, então eu tinha um baixo número de leads B2B ali em dado momento, esses usuários eles chegavam numa página e não estavam se cadastrando, né, não estavam convertendo, e aí eu levantei uma hipótese, será que essa página ela está mal explicada, né, tá mal diagramada, o texto dela não tá legal? Então uma hipótese era de que se a gente explicasse o produto de forma mais aspiracional, né, inspirando mais o cara, falando, olha, você está a um passo de conquistar mais clientes, né, de bombar aí o teu negócio. Então, a minha hipótese era que se a gente explicasse o produto melhor, a gente ia aumentar a nossa conversão. O experimento foi fazer um redesign dessa tela de captura de leads. Então, a gente deixou duas versões dessa tela rodando. Uma versão original e a outra versão com o redesign, né, uma tela bem mais apelativa para a gente conquistar esses leads. A gente deixou esse teste rodando, que é o teste AB, que é um dos assuntos do curso também, e o resultado, a gente teve um aumento de 70% no número de leads capturados. Então, vocês podem ver que a gente começou, a partir dessa mudança cultural, a gente começou todo mundo a olhar mais métrica e a pensar mais em resultado. Então, esse é um exemplo muito pequeno que eu estou trazendo para vocês, mas imagina só a empresa toda pensando assim, né? Imagina só quanto resultado você não consegue trazer através dessa mudança de mindset, né? Dessa mudança onde todo mundo começa a trabalhar como um funil e todo mundo começa a ser cobrado por números e métricas. Então, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: a empresa mudou para melhor, tanto que o Elefante Verde virou uma franquia, está mais aí em 20 unidades no Brasil, né, uma franquia muito bacana de marketing digital. A empresa mudou para melhor através dessa mudança de mindset e usando as mesmas ferramentas. Então esse não é um curso de Google Analytics. Métricas não é sinônimo de Google Analytics. Como vocês podem ver, aqui nesse case eu nem mencionei ferramentas, eu mencionei uma mudança de estrutura da empresa que trouxe uma mudança de mindset. E Google Analytics, gente, você pode ir lá na própria página do Google de cursos, eles têm cursos gratuitos de Google Analytics, tem a certificação que eu tirei, eu recomendo que você tire também, caso você trabalhe com essa ferramenta no dia a dia. Aqui o Google Analytics, o GA, tá? Eu vou me referir a essa ferramenta como GA, é uma das que a gente vai olhar durante o curso, mas o foco não é fazer você virar um expert em Google Analytics. Você pode virar através de outros cursos, tá? Mas aqui a gente quer te trazer o teórico, né? O que você tem que ter na tua cabeça na hora de olhar um GA, na hora de olhar um Mixpanel ou qualquer outra ferramenta. A gente saiu de uma cultura tradicional para o que eu chamo de cultura de dados, onde a gente está focado no todo, né? A gente está vendo, todas as equipes estão olhando a saúde do Elefante Verde como um todo, focando em poucas métricas. Vamos falar disso também, de métrica norte. O time começou a ficar mais proativo. Ora, se eu vou ser cobrado por resultados, então eu tenho que pensar em alguns experimentos e alguns testes para eu chegar e bater essas metas, né? Eu não vou ficar solto como eu estava antes. E assim a gente foi guiado por uma visão, né? A visão do Elefante Verde foi de democratizar o marketing digital. Então, o que eu posso fazer para democratizar o marketing digital, né? Essa é a visão do time. E a partir disso, a gente começou a lidar melhor com a complexidade. Você consegue priorizar melhor quando você tem uma visão e quando você está focado ali em poucas métricas, em métricas que conseguem resumir a saúde do teu produto. Começamos também a ter interesse e autonomia para testar, acesso aos dados, também mais uma questão de interesse do que do acesso propriamente. Então, o time comercial podia ver métricas do time de marketing e assim por diante. A gente podia também dar pitaco ali nas métricas do outro time. E o mais importante, a gente trocou o achismo por hipóteses e validação. Então, como vocês puderam ver naquele exemplo, eu tinha uma hipótese de que a tela não estava bacana, fizemos um redesign dela, isso gerou um resultado super positivo para a empresa. E eu gosto muito de explicar essa questão de mindset com essa metáfora aqui do iceberg. Então, quando você fala de ferramentas, ferramenta é a pontinha do iceberg. É o Google Analytics, é o Mixpanel, é a sua ferramenta de teste AB, é o seu Google Tag Manager. Hoje existem mais de 5.000 ferramentas
de marketing digital. E elas estão aqui na ponta do iceberg. As ferramentas, elas são, se você for ver, elas são fáceis de fazer e fáceis de implementar. É claro, tem ferramentas que têm uma implementação técnica mais complicada, mas perto dos outros desafios que a gente tem, ferramenta é o lado mais fácil. Embaixo da ferramenta a gente tem os processos, que eles dão contexto e sustentação para a gente usar essas ferramentas. Eu vou dar um exemplo de processo para você. Imagina só que você fala assim para sua equipe: pessoal, vamos toda segunda-feira olhar o Google Analytics, tá? Vamos toda segunda-feira olhar nossas métricas, tudo bem? Tudo bem. E na primeira segunda-feira, todo o seu time aparece. Vocês discutem, né? Levantam hipóteses, é super legal. Na outra segunda-feira, só metade da sua equipe aparece. E na outra segunda-feira, só você e o teu melhor colega ali, o teu colega de trabalho mais próximo aparece para te dar uma força. Então, você entende? Você tentou implementar um processo, mas ele não pegou. Você já passou por isso? Eu já passei por isso várias vezes. Então, às vezes, quando você tenta implementar processos que você acha que são importantes e eles não pegam, você tem um problema cultural, né? Então, cultura de empresa, né, é o conjunto de valores e crenças que dão base para cada processo que você vai implementar. E cultura, você sabe, ela é menos visível e ela é mais difícil de ser mudada, né? A maioria das mudanças culturais elas são top-down, né? É o chefe que manda e os funcionários que obedecem. Uma das minhas frases preferidas, assim, que eu já ouvi, eu acho que define muito bem, é o seguinte: cultura de empresa é o que os funcionários fazem quando o chefe não está perto. Essa é a cultura da sua empresa. Então, quando o chefe não está perto, o que as pessoas estão fazendo? Elas estão conversando, elas estão dando risada, elas estão desfocadas, ou não? Estão tendo conversas produtivas, estão tendo insights, estão trocando figurinhas. Como é que é a cultura da sua empresa hoje? Então, pega ali aquelas 3 tópicos que você levantou no começo da aula, sobre os teus desafios para trabalhar com métricas hoje, e tenta colocar aqui nesse iceberg. A maioria dos seus desafios são ferramentas, são processos ou são culturais? Nesses 2 anos que a gente rodou esse curso, 90% dos problemas que a gente vê nas empresas são de processos e de cultura. E é por isso que esse curso vai focar nesses 2 eixos. E claro, a gente vai falar também de ferramentas, tá legal? Você pode pensar, putz, mas trabalhar com métricas então é uma coisa que só empresas muito avançadas de tecnologia podem fazer, né? São só startups. Eu tenho uma empresa mais tradicional, né, com uma cultura mais tradicional. E quer dizer que isso não é para mim? Muito pelo contrário, você tem empresas muito tradicionais que fazem um trabalho fantástico com dados e com métricas. E eu vou contar um case da UPS. A UPS é uma empresa de logística americana, é como se fosse uma FedEx, né, são concorrentes inclusive da FedEx. A UPS tinha o seguinte desafio: eles têm esses furgões que fazem as entregas na cidade e eles estavam com um excesso de demora nas entregas, estavam com um número elevado de acidentes nesses furgões, né? Eles estavam se metendo ali em muito acidente. Então, isso era o que os números traziam para eles. Você tem um excesso de atraso e você tem ali acidentes, né? E claro, um consumo elevado de diesel, né? E um consumo aí elevado de quilômetros rodados por ano. Então esse era o problema que eles tinham, isso era o que os números traziam para eles. E aí, qual que foi o insight? Eles colocaram alguns pesquisadores nesses furgões para acompanhar os motoristas durante algumas entregas. E esses entregadores chegaram num insight. Eles levantaram uma hipótese. Eles falaram: olha, a gente está vendo que os motoristas eles estão demorando muito tempo para fazer conversões à esquerda, porque nos Estados Unidos, nas rodovias principalmente, você tem conversões livres à esquerda, então não tem um sinal de trânsito para você virar para a esquerda. Você tem que esperar outra faixa de carros. Se a faixa da outra direção está livre, você pode virar. E aí é que aconteceu o problema. Esses caras ficavam esperando, né, a faixa de carros da esquerda passar, e um motorista mais desatento também poderia entrar, ou cansado, poderia entrar num acidente, né, esperando cruzar a rua, já que não tem um sinal de trânsito. Como é que eles transformaram isso num experimento? Então, olha só, o contexto era muitos acidentes de trânsito e demora nas entregas, e a hipótese que os pesquisadores levantaram foi: e se os motoristas virarem menos à esquerda?
Será que a gente vai ter menos acidentes e a entrega vai ser mais rápida? E como é que eles testaram isso? Eles pegaram um software que já fazia a rota dos entregadores e programaram esse software para priorizar curvas à direita. Então ele tinha uma série de pontos que ele precisava passar na cidade e esse cara ele ia fazer mais curvas à direita para fazer as entregas. E eles rodaram esse experimento, né, controlado ali com um grupo de testes, e o resultado foi extremamente positivo. Eles tiveram redução nos acidentes, redução na demora das entregas, uma economia de mais de 32 milhões de quilômetros rodados em um ano e mais de 3 milhões de economia com combustível. Então esse é um case de uma empresa super tradicional, né, B2B, B2C, que conseguiu aí e que consegue ter esse mindset, ter essa cultura de pensar em métricas e de pensar em experimentos. Não é algo que eles estão usando uma ferramenta de outro mundo, né? Eles estão usando uma ferramenta de analytics incrível. Não, eles têm um mindset certo. E esse é o que a gente quer trazer para vocês nesse curso. Por que está todo mundo falando de métricas hoje? Né? O que aconteceu no mundo que está todo mundo falando de métricas? E aqui eu queria te fazer um desafio. Vou te dar alguns segundos aí para você pensar. Qual dessas duas empresas, na sua opinião, tem maior valor de mercado? Qual dessas empresas vale mais na Bolsa de Valores de Nova York, aqui no exemplo? O Google ou a Vale do Rio Doce? Então, o Google, que é uma empresa digital, né, que tem o buscador, que tem uma série de produtos, o AdWords, ou a Vale do Rio Doce, que é uma empresa de mineração, que eles mineram ouro, mineram metais preciosos. Qual dessas duas empresas você acha que vale mais? Vamos ver o resultado? Se você falou Google, você acertou. O Google vale hoje 817 bilhões de dólares, enquanto a vale 67 bilhões. Só um ponto, esses dados são do dia 24 de janeiro de 2018, ok? Então pode ser que eles oscilem aí conforme o tempo. Vamos ver mais um exemplo? Qual dessas empresas vale mais? O Uber ou o Banco Bradesco? Vamos ver a resposta. O Uber, que é uma empresa de capital fechado, né, que é o famoso unicórnio, eles não estão na bolsa de valores ainda, mas eles valem 69 bilhões. E o Banco Bradesco vale 66 bilhões. Ou seja, um aplicativo que não tem frota, né, o Uber não é dono de nenhum carro, não é dono de nada, né, de nenhuma estrutura física, vale mais do que um banco de 70 anos de idade. E o último exemplo, quem vale mais? O Facebook, que é a rede social, ou a Petrobras? O Facebook vale hoje 550 bilhões e a Petrobras vale 78 bilhões. Você deve estar pensando, mas a Petrobras e a Vale do Rio Doce são empresas que se meteram em escândalos, né? Então elas não valem tanto assim. Então, na verdade, se você olhar o valor de mercado dessas empresas, mesmo antes desses escândalos de mensalão ou do desastre de Mariana, essas empresas tinham um valor de mercado menor que o Facebook e que o Uber e que o Google tem hoje. Então a pergunta que eu faço para você é: como que essas empresas como o Facebook, o Google e o Uber valem mais hoje no mercado financeiro do que empresas que trabalham com petróleo, né, no mundo inteiro, que empresas que trabalham com dinheiro e de que empresas que trabalham com ouro? Como esses produtos valem mais do que essas empresas que trabalham com bens físicos tão preciosos como ouro, óleo e dinheiro? E a resposta é a seguinte: esses três produtos que eu trouxe para você são produtos digitais. E produto digital são produtos aí que rodam na internet, né? E a internet ela quebrou dois grandes paradigmas que faz tão parte do nosso dia a dia que às vezes a gente até esquece de lembrar deles. A internet ela quebrou o paradigma de produto. A diferença entre um produto físico, como uma garrafinha de água, por exemplo, ou um barril de petróleo, de um produto digital é imensa. Porque a garrafa de água, quanto mais gente usa ela, quanto mais gente toma aquela água, mais rápido ela acaba e o valor dela diminui, certo? Agora, os produtos digitais, eles não funcionam assim. Os produtos digitais, eles têm o que a gente chama de efeito de rede, ou seja, quanto mais gente usa, maior o valor deles. Por exemplo, esse efeito escala, ele é muito visível no telefone, que não é um produto digital, mas ele também se apropria desse efeito. Imagina só que você é a primeira pessoa
a comprar um telefone. Ele acabou de ser inventado, você é o primeiro comprador. Qual que é o valor do telefone para você? O valor dele é zero, porque você não tem para quem ligar. Né? Você vai ligar para quem? Nenhum dos seus amigos tem telefone. Agora, a partir do momento que eu compro um telefone, o seu amigo, a sua família vai comprando o telefone, o valor do seu telefone também aumenta. Porque aí você consegue interagir comigo, interagir com seus amigos. Então, isso é o que a gente chama de efeito rede. E hoje a gente tem produtos responsáveis pela própria adoção. O que significa isso? Quanto de publicidade você teve que assistir para se convencer a criar uma conta no Facebook? Ou do Uber, ou até mesmo do Google? Zero, né? Ou pouquíssimo. Porque esses produtos eles foram criados em sistemas de convite. Né? Então, teu amigo criou a conta no Facebook, te convidou, ou ele te contou e você achou bacana a ideia e se cadastrou por conta própria. Então, o próprio produto tem mecanismos que façam com que ele cresça. É um caso do Dropbox também, que ele tem aquele mecanismo de convite, onde ele te dá espaço conforme você indica os seus amigos. E esse conceito de produto responsável pela própria adoção não existe num produto físico. Né? É praticamente impossível de fazer isso num produto físico. Não existe um sofá responsável pela própria adoção. Não, o sofá você comprou, acabou. É aquilo, né? Ele só vai depreciar conforme o tempo. Mesma coisa um carro, mesma coisa o exemplo da garrafa de água que eu dei. Então a internet trouxe esse conceito de produto que não existia na história. É por isso que a gente tem hoje empresas como o Facebook e o Google que são monstruosas, que valem mais dinheiro do que empresas que trabalham com ouro e com petróleo. E a internet também quebrou o paradigma de distribuição. Antes a gente tinha canais de distribuição, canais de marketing físicos, como revista, jornal, TV, outdoor, que são canais caros e pouco mensuráveis. Né? A gente consegue ter por cima aí quantas pessoas viram, mas a gente não sabe exatamente qual pessoa comprou através daquele canal. Né? A não ser que a gente pergunte para a pessoa, onde é que você viu, né, a propaganda do meu restaurante, a propaganda do meu produto. Com a internet a gente ganhou novas opções de canais, opções econômicas e quantificáveis. Então você tem, por exemplo, um canal é o SEO, né, que é a busca orgânica no Google ou no Bing. Você tem a mídia paga, como Google AdWords, Facebook Ads, LinkedIn Ads. Hoje uma série de novos canais, como e-mail marketing também, que eles são muito mais baratos do que um outdoor, por exemplo, muito mais precisos e é muito mais fácil medir a performance deles e alterar, né, e ir mudando e atualizando esses canais conforme o tempo, self-service. Com um novo paradigma de produto e um novo paradigma de distribuição, a gente tem essas novas empresas. E com esses novos paradigmas, a gente tem que pensar de uma forma diferente também. A gente tem que pensar produto e métricas de um outro jeito. E aqui eu deixo uma pergunta para vocês. Você já ouviu falar de data-driven e de data-informed? Pois é, existe uma certa discussão sobre isso, se o que é um profissional data-driven ou um profissional data-informed? O que é isso? Será que é uma discussão importante? E aqui eu deixo um exercício para você fazer, pode pausar o vídeo e fazer agora, ou se quiser fazer no final, pode fazer no final também. O exercício é o seguinte, nós devemos ser guiados pelos números ou informados pelos números. É uma reflexão que eu deixo para você. Então tem um link aqui de uma palestra no TED muito bacana falando sobre como o Netflix e a Amazon usam métricas no dia a dia, usam dados. E assista esse vídeo, é um vídeo rápido, e depois se pergunte se você quer ser guiado pelos números, os números vão decidir o que você deve fazer, ou se os números vão informar você e a decisão continua sendo sua, a criatividade continua sendo sua. Assista ao vídeo e faça essa reflexão. Quando a gente fala de cultura de dados, é muito importante que a gente tenha foco. Então, eu aposto que você já abriu o Google Analytics e você, por exemplo, não sabia o que olhar. Será que eu vejo bounce rate? Será que eu vejo o número de cliques? Será que eu vejo o número de visitantes? O que eu foco? O que é importante para olhar na minha empresa? E um dos capítulos do nosso curso vai falar justamente de métricas por modelo de negócio. Então, que métricas você tem que ver a partir do modelo de negócio da sua empresa? Mas antes disso, vamos falar um pouquinho de foco. Como eu falei antes, hoje a gente tem mais de 5.000 ferramentas de marketing digital. Então você tem ferramentas de SEO, de e-mail marketing, de mobile, de search, de eventos e webinars. É muito fácil a gente perder o foco hoje. E eu vejo muitos times de produto muito animados com ferramentas,
né? Ah, meu, vamos testar essa ferramenta nova, vamos implementar e não sei o que, tarará, tarará, e lê artigo e já quer implementar, já quer testar. Calma, né? Não adianta nada a gente sair implementando ferramentas se a gente nem sabe quais são as principais métricas que a gente tem que olhar no nosso produto. Um conselho que eu dou para vocês é de tentar encontrar o número mágico de vocês. O que é esse número mágico? O time do Facebook, lá no comecinho da plataforma, eles tinham dois tipos de usuários. Então, eles tinham usuários super engajados, super fãs da plataforma, e tinham usuários que usavam ali um pouquinho e abandonavam. E eles começaram a fazer uma série de análises, né? Fizeram segmentação, fizeram correlação, causalidade, que são análises que a gente vai falar durante o curso também. E eles chegaram no seguinte insight. Eles viram que aquela galera super engajada foram pessoas que conseguiram fazer 7 amigos em até 10 dias. Os usuários mais engajados conseguiram ter mais amigos mais rápidos. Esses usuários desengajados não tinham tantos amigos assim ou não conseguiram fazer amigos nessa velocidade. Então, com esse insight, eles falaram muito bem. Então, vamos construir ferramentas no Facebook para que a gente consiga fazer com que todo usuário que entrar no Facebook consiga ter esse número de amigos rápido. E esse foi um dos insights que fizeram com que o Facebook crescesse exponencialmente. Temos também o case do Slack, que é uma ferramenta de comunicação corporativa, como se fosse um WhatsApp corporativo, e eles viram que os times que enviavam 2.000 mensagens em dado período de tempo também ficavam mais engajados na plataforma. Então esse era o número mágico deles. Olha, vamos fazer o time chegar em 2.000 mensagens o mais rápido possível, que aí sim a gente vê que eles criaram o hábito de usar o nosso produto. E tem o case do Twitter, que também viu que tinha usuários engajados e desengajados, e os usuários engajados não é aquela galera que só posta sempre. Tem usuários que usam muito o Twitter e eles só leem as notícias, né? Eles não ficam escrevendo tanto assim. E para o Twitter isso está ótimo, ter esse usuário mais passivo. Então eles viram que essa galera, eles seguiam aí 30 pessoas também em dado período de tempo. Então hoje, quando você cria uma conta no Twitter, ele já te sugere uma série de contas para que você chegue nesse número mágico aí para o Twitter de 30 pessoas que você está seguindo. Aí sim o valor do Twitter para você aumenta, né? O valor ele fica mais interessante, mais palpável. Então esses são exemplos de alguns números mágicos. Durante o curso você vai aprender algumas formas de análise, você vai entender melhor o teu modelo de negócio, em qual fase está o teu produto hoje. Isso vai te ajudar a chegar aí no teu insight do número mágico, mas é importante que você aprenda e entenda esse conceito agora e a importância dele. A questão da cultura de métricas é como a gente transforma o nosso achismo em hipóteses. E é o que eu costumo falar nas empresas que eu vou dar esse curso. Não tem problema você achar, né? Achar todo mundo acha. O problema é a gente achar que é verdade, né? Achar que é uma verdade absoluta. Então, quando você tiver uma nova ideia de melhoria, de mudança, tenta enquadrar isso como uma hipótese, né? Então, olha, é uma hipótese minha e eu preciso testar para ver se essa hipótese ela confere, para ver se ela se sustenta. E durante o curso a gente vai aprender como desenhar experimentos corretos para que você consiga validar as suas hipóteses. Então, quando eu falo de cultura de métricas, eu estou falando basicamente desses três elementos. No case do elefante verde, no case da OPS, a gente falou, né, você tem que ter um contexto, uma hipótese e desenhar um experimento. Então, como é que você consegue trazer isso para o dia a dia da sua empresa? Do lado de contexto, assegure-se de que você e o seu time tenham acesso aos dados corretos, né, de que o seu produto esteja bem tagueado. A gente vai falar de tagueamento também. Entenda qual que é o seu funil hoje. Também vamos falar muito de funil durante o curso. Então é importante você entender de onde vêm os usuários e para onde eles vão, né, como é que está a receita do seu produto. Então é importante que você tenha esse funil na cabeça. E, claro, importantíssimo para te dar contexto é entender quais são as metas, né, aonde o seu produto quer chegar, quais são as metas do quarter, do trimestre, do semestre, do ano. Isso é um lado mais de negócios, então isso tem que estar claro para você. Ter acesso, saber o seu funil e entender quais são as metas. E aí sim, do lado da hipótese, é importante que você tenha repertório durante o curso. A gente vai te dar vários exemplos de cases, como vocês já viram hoje, de empresas que fizeram experimentos que deram certo e outros que deram errado. Repertório também eu falo de métricas, então quais são as principais fórmulas, quais são as principais táticas e formas de analisar. Tem a questão do desapego.
E aqui eu digo, quando você pensa em experimentos e hipóteses, não fique apegado ao experimento em si, né? Porque se você é designer, você ainda vai fazer muita tela, muito layout na sua vida. Se você é marqueteiro, marqueteira, você ainda vai fazer muito anúncio. Se você é programadora, você ainda vai escrever muitas linhas de código. Então, não tenha apego ao entregável, tá? Tenha apego ao resultado que o seu entregável pode gerar. Então, na hora de fazer o experimento, não queira fazer ele algo mais bonito possível, mais polido possível. Às vezes você tem que fazer barato e rápido para você validar a sua hipótese. E quando eu falo de hipótese, você também vai ter que desenvolver essas skills de análise, né, de entender, legal, o que eu posso fazer, o que eu posso analisar para criar uma hipótese cada vez melhor, cada vez mais construtiva. E disso você vai conseguir criar experimentos. É importante que você tenha autonomia para testar. E aqui eu sei que nem todo modelo de negócio vai te dar autonomia. Então tem empresas e empresas. Por exemplo, você pode trabalhar diretamente com um produto digital e é um dos cenários onde você tem mais autonomia para trabalhar com métricas. Ou você pode trabalhar numa agência de publicidade, cuidando do produto dos seus clientes, que é um cenário onde você vai ter menos autonomia para fazer testes. É importante você ter essa sensibilidade. Disciplina. Então, quando a gente falar de experimento, vocês vão entender por que é importante não parar um experimento no meio ou não desistir do experimento. Então, disciplina é um componente que o seu time vai ter que ter, que você vai ter que ter na hora de pensar em métricas. E conhecimento em teste AB. Então, você vai entender quais são os principais elementos, as principais ferramentas que você tem que considerar na hora de fazer um teste AB e te dar autonomia aí para rodar os seus primeiros testes AB. Muito bem, agora eu vou deixar um exercício para vocês e esse exercício ele é um aperitivo para o próximo capítulo. Se você trabalhasse no Netflix, quais são as 5 métricas que você olharia? Né? Você ainda pode não ter um repertório, mas pensa da tua cabeça. Você acha que eles devem ver o número de pessoas que assistiram filmes, que assistiram séries, quanto custa para adquirir um cliente? Pode ser da sua cabeça. Depois a gente vai adquirir esse repertório. 2. Que perguntas essas métricas respondem? Tá? E 3. Com que frequência você olharia essas métricas? Você pode fazer esse exercício no teu caderno, num bloco de notas, e a gente vai voltar nesse exercício no próximo capítulo do curso. E aí, gostou? Essa foi a primeira aula de amostra do curso e mais abaixo aqui nessa página você tem todo o conteúdo que será explicado na versão completa do curso. E o nosso objetivo é fazer você perder o medo de trabalhar com métricas no dia a dia, tomar decisões mais inteligentes e colocar dados dentro do seu processo de decisão. Ou seja, fazer você sair do achismo. E a gente preparou uma oferta super legal de pré-venda para você. Esse curso vai ser oficialmente lançado no dia 3 de março de 2018, às 6 horas da tarde, horário de Brasília. O curso será lançado no valor de R$300. Se você comprar o curso agora, na pré-venda, você ganha um desconto de 50% do valor. Comprando agora, você paga apenas R$150 no curso completo. Ou seja, parcelando em 5 vezes dá bem menos do que um cafezinho por dia para você aprender a trabalhar melhor e dar aí um gás na sua carreira. Espero que você tenha gostado e te vejo na sala de aula a partir do dia 3 de março. Um grande abraço e bons estudos!